Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, Com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos nos assentar? Enquanto você vai sentando ainda e sentado, reza assim comigo: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno, assim seja. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Eu não escutei. Boa noite. Fala para quem está do seu lado: seja muito bem-vindo ao nosso grupo de oração. Fala para quem está do outro lado: que bom que você veio. Eu quero acolher com muito carinho você que está aqui dentro da igreja, você que está aí fora também, você que está nos acompanhando pelo telão aqui ao lado. Que alegria ter você conosco. Saiba que a graça de Deus te alcança aonde você está. Quero cumprimentar também com muito carinho você que está nos acompanhando por todos os nossos meios de comunicação, YouTube, Instagram. Que alegria ter você conosco. E você que está aqui dentro da igreja, eu quero que você dê uma salva de palmas para quem está lá fora e para quem está em casa nos acompanhando. Amém. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador, missionário da comunidade Filhos de João Batista, moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, a 1h30 de Belo Horizonte, 28 anos caminhando com Jesus, 23 dedicados ao ministério da pregação, 13 anos já vivendo única e exclusivamente para a evangelização. Sou casado com a Edna, tenho 2 filhos, o Juan Felipe de 18 anos de idade e o Benjamin de 10 aninhos. Quase que eu erro. Benjamin de 10 aninhos. E com muita alegria, retorna aqui ao grupo de oração, caminhando com Maria. Acho que é a terceira, quarta vez, já a terceira. Já me sinto em casa, já me sinto entre amigos, entre irmãos. Uma alegria, estou aqui fechando o nosso circuito de Londrina, no grupo de oração, caminhando com Maria, dentro deste cerco de Jericó. Quero destacar aqui também a presença da minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã estão aqui. Para você que não sabe, eu sou natural de Arapongas, eu morava em Arapongas até 15 anos atrás, quando Deus pediu que eu deixasse tudo para viver para evangelização. Então, como eu estou do ladinho de casa, não tive como ir lá, eles vieram aqui me ver, então quero destacar aqui: pai e mãe, seja bem-vindo, alegria ter vocês conosco. Bora trabalhar, meu povo? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa passar vergonha: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ficou em casa, na estante? Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Quem está com a Bíblia e achou, dá glória a Deus. Quem está com a Bíblia, mas não achou ainda, fala misericórdia. Quem está sem Bíblia, fala socorro. Pega essas almas, Deus. Então me ouve, eu vou lendo, que o nosso tempo corre. Diz assim: lá sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda da reunião, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, então, Deus apareceu ao menino Salomão e lhe disse: pede-me o que você quiser, porque hoje eu te darei. Salomão respondeu a Deus: vós tratastes meu pai Davi com uma grande benevolência, e me fizeste rei em seu lugar. Senhor Deus,
ratificai, portanto, a promessa que fizestes a Davi, meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente deste povo. Quem poderia governar este povo tão grande como é o vosso? Deus então disse a Salomão: já que esse é o desejo do teu coração, e não me pedistes nem riqueza, nem tesouros, nem glória, nem a vida dos teus inimigos, nem uma longa vida, mas me pediste sabedoria e inteligência, pois bem, a sabedoria e a inteligência eu vou te dar, mas também te darei riquezas, tesouros e glória, mais do que jamais possuíram qualquer rei, teus predecessores, e que jamais possuirão os teus sucessores. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Salomão, ele é filho do grande rei Davi. Salomão, ele vai se tornar um dos reis mais importantes, mais ricos, mais sábio, mais inteligente de toda a história de Israel. Mas Salomão, embora fosse filho do grande rei Davi, e Davi, a Bíblia mesmo vai chamar que ele é o único homem segundo o coração de Deus. Davi foi o único homem segundo o coração de Deus. Davi foi eleito rei pelo próprio Senhor. Davi foi ungido rei pelas mãos do sacerdote Samuel. Davi foi o homem que compôs mais salmos da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, foi Davi quem compôs. O Salmo 50, misereres cordes, Senhor, retirai tudo de mim, mas eu não retirai o vosso espírito. O Salmo 90, se levantarem 10 mil homens contra mim, 1000 cairão de um lado, 9 mil cairão do outro, mas eu não serei atingido. Ou seja, o grande rei Davi é o pai do menino Salomão. Mas embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, um belo dia a história e a Bíblia vai nos narrar que um dia Davi não vigiou, um dia Davi não rezou, um dia Davi não quis obedecer a Deus, e o grande rei Davi, então, o homem segundo o coração de Deus, ele é tomado por uma paixão avassaladora por uma mulher casada. O nome dessa mulher, Bersabeia, algumas traduções da Bíblia vai chamar ela de Batseba. Davi, ele é tomado por uma paixão avassaladora, e o grande rei Davi comete um adultério. Fala para quem está do seu lado, um dia que ele não rezou. Fala para quem está do outro lado, um dia que ele não rezou. E agora então, do adultério de Davi, vai começar um desfecho macabro. Do adultério de Davi, Davi vai perder 4 filhos. 4 filhos de Davi vão morrer. O menino, fruto do adultério, a filha dele chamada Tamar, porque ela vai ser estuprada pelo próprio irmão, então ela vai ter que sair de casa. Ela não morre fisicamente, mas ela morre moralmente. Depois também o segundo filho de Davi, chamado Aminon, e depois mais tarde o filho dele chamado Absalom. Davi, o grande rei, um dia que ele não vigiou, ele então trouxe consequências drásticas para a sua casa. Fala para quem está do seu lado de novo, um dia só. E agora também, além de Davi perder 4 filhos, Davi vai sofrer um golpe de estado. O próprio filho de Davi, Absalom, vai tramar um plano para roubar o trono de seu pai Davi. Absalom vai dizer: meu pai perdeu a moral, meu pai perdeu o pulso, meu pai não tem mais condições de governar Israel. E Absalom então trama um plano, rouba o trono de seu pai Davi. E Davi agora, o homem segundo o coração de Deus, sai do trono de Israel escorraçado, envergonhado e humilhado. Repita comigo, por causa de um dia. E Absalom então agora é o filho de Davi e assumiu o trono do pai. E Absalom então agora vai abrir os cofres do reino de Israel. Tudo aquilo que o pai Davi tinha acumulado de espólios de guerra por mais de 20 anos, Absalom agora vai pegar todo o tesouro do reino de Israel e vai gastar para contratar um exército de bárbaros. Porque se tinha alguém que era fiel a Davi, era o exército de Davi.
Então o exército de Davi não ia obedecer a Absalão. Então Absalão, com medo de sofrer uma retaliação pelo exército de Davi, contratou um grupo de bárbaros para o defender e gastou todo o dinheiro que estava no cofre do reino de Israel. E o reino de Israel ficou quebrado, o reino de Israel ficou falido. Fala para quem está do seu lado, falência total. O tempo passa, Absalão então morre. Quem vai reassumir o trono? Davi. Davi então agora ele vai voltar para o reino de Israel. Davi volta a ser rei de Israel. Mas passa um tempo depois, Davi está à beira da morte. E Davi à beira da morte, ele vai fazer uma prece para o Senhor. Senhor, deixa o meu filho Salomão governar no meu lugar. Deixa o meu filho Salomão assumir o trono de Israel. Porque quem deveria assumir o trono de Davi não seria Salomão, mas sim o filho mais velho dele. E Salomão não é, mas Davi tinha uma paixão diferenciada por Salomão, e Davi pediu para Deus, e Deus concedeu. Então o tempo passa, Davi morre, e Salomão agora senta no trono do reino de Israel. Um menino, a Bíblia vai dizer que ele é um rapaz, um rapazote. Nós não sabemos a idade exata de quando Salomão assumiu o trono de Davi, mas a Bíblia diz que é de 13 a 20 anos de idade. Então ele é um adolescente, um jovenzinho, que agora vai comandar o reino de Israel. Salomão agora se assenta no trono de Davi. Salomão agora tem nas mãos um dos reinos mais numerosos e maiores e mais bem prestigiados de todo Israel. Mas tem um problema, me pergunte qual. Horrível, tem um problema à vista, me pergunte qual. Horrível. Eduardo, qual é o problema? Não, para falar o meu nome, que meu nome é lindo, foi mamãe que pôs. Vai dizer, Eduardo, qual é o problema? O problema é que está vindo uma grande frente fria. Um dos invernos mais rigorosos de todo Israel. Israel não tem reserva de cereais. Israel não tem reserva de animais. Este inverno vai durar aproximadamente 5 meses pelas previsões meteorológicas. E o reino de Israel agora, com Salomão no trono, vai sofrer agora, vai morrer muita gente, porque não tem estrutura, não tem alimento para o povo. Salomão senta no trono. Salomão chama os conselheiros. Salomão chamou os economistas. Salomão chamou os contadores. Salomão chamou os PhD em bolsas de investimento. E falou, ei, o que é que nós vamos fazer agora? E eles falaram, uai, o rei tem que prover alimento para o povo, senão o povo vai morrer de frio. E Salomão falou, tá bom, o que meu pai Davi faria? E os conselheiros responderam, o seu pai Davi mandaria abrir os cofres, pegar todo o dinheiro que tem lá, comprar tudo em alimento para manter o povo durante 6 meses. Salomão falou, uai, problema resolvido, faz isso então, abre o cofre, pega todo o tesouro que tem lá e bora comprar alimento. Aí de repente o contador, sempre tem um contador, levantou a mão e falou assim, meu rei, só um pouquinho, deixa eu te contar, os cofres estão vazios. Fala para quem está do seu lado, o trem ficou feio. Não, se sinta mineiro agora por 5 segundos. Lá em Minas tudo é trem, a gente come um trem, cai um trem nos olhos, a gente pega o trem que voa, e quando a gente vê o trem, realmente a gente fala coisa de ferro. Então se sinta mineiro agora por 5 segundos e fala para quem está do seu lado, o trem ficou feio. E Salomão falou, não sobrou nada, nem uma moedinha. E o contador falou, não senhor, estamos quebrados, falido. E Salomão falou, mas o que nós temos? E o conselheiro falou, meu rei, a única coisa que sobrou são 1000 cabeças de boi. Quantas cabeças de boi? Quantas cabeças de boi? 1000. Salomão falou, Salomão parou, pensou, Salomão falou, já sei. Pega então as 1000 cabeças de boi, reúne todo o povo de Israel, e vamos todos juntos amanhã subir a montanha. Manda todo o povo subir a montanha. Pega os 1000 bois e leva lá para cima. Entenda, é 1000 bois, não tinha vaca, era boi. Se fosse vaca, dava leite, fazia um queijinho. Lá em Minas fazia um queijinho. Mas não era nem boi, era boi, não tinha nem leite. Salomão falou, leva os bois para cima da montanha. Os conselheiros saíram, falou, minha gente, o rei está convocando amanhã todo mundo em cima da montanha. 10 horas, todo mundo bora subir a montanha. 10 horas da manhã o povo começou a subir a montanha. Quando o povo olhou para o lado, o povo começou a ver boi subindo. Boi subindo, boi subindo.
O povo pensou, esse rei é maravilhoso, vai fazer churrasco lá em cima da montanha. Fala para quem está do lado, é igualzinho você. Fala, é igualzinho você. Já achou que ia rolar churrasco na montanha. Quando chegou lá em cima, os 1000 bois, todo o povo de Israel, o menino Salomão subiu. O menino Salomão chamou os sacerdotes e falou: ergam 1000 altares de sacrifício. O povo começou a falar: não, você está louco, a única coisa que nós temos é 1000 bois. E Salomão falou: erga 1000 altares de sacrifício. E os sacerdotes: meu rei, se o senhor sacrificar os 1000 bois, nós não vamos ter mais nada. E Salomão falou: erga 1000 altares de sacrifício. Os sacerdotes começaram: 1, 2, 10, 100, 300, 500, 1000 altares foram erguidos. E Salomão falou: agora pega cada um dos bois, mata e sacrifica em honra ao Deus de Israel. E a Bíblia então vai dizer: Salomão sacrificou as 1000 cabeças de boi. Era tudo o que Salomão tinha, não ia sobrar mais nada. O reino de Israel estava falido, não tinha dinheiro, aquele povo ia morrer de fome, aquele povo ia morrer de frio, aquele povo não tinha o que comer. Mas o rei Salomão falou: se é tudo o que eu tenho, eu vou dar tudo para Deus. Sacrificou os 1000 altares, 1000 bois. E nós chegamos então na passagem. Eu imagino que Deus, a minha memória visual, eu imagino Deus sentado lá em cima. E Deus falou: o que esse menino está fazendo? Ele não tem mais nada, não vai sobrar nada. E Salomão falou: eu vou dar tudo para Deus. E Deus: o que esse menino está fazendo? Mas a Bíblia diz, nós acabamos de ler, Deus naquela mesma noite apareceu para Salomão e falou: já que você foi capaz de me dar tudo, pede então o que você quiser, porque ainda hoje eu vou te dar. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. O que você precisa entender: quando eu e você somos capazes de dar tudo para Deus, Deus responde a nossa ação. O céu não age, o céu reage. Quando você dá as suas lágrimas, a sua saúde, o seu dinheiro, o seu tempo vago, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, a sua saúde, a sua inteligência, a sua voz, os seus dons, os seus talentos, quando você entrega tudo para Deus, Deus retribui 100 vezes mais. E Deus falou: Salomão, o que você quer? Pede o que você quiser. Salomão falou: Senhor, só me dá sabedoria. E Deus falou: já que você não pediste riquezas, nem glória, nem vida longa, nem a morte dos inimigos, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar glória, eu vou te dar riquezas que nenhum rei antes de você já teve, e nenhum depois de você vai voltar a ter. Você é o único, é o único. Fala para quem está do seu lado: a aliança com Deus produz milagres. Horrível, abra sua boca, fala: a aliança com Deus produz milagres. Bata no seu peito e fala: a aliança com Deus produz milagres. E eu preciso te dar uma notícia: o sucesso da vida financeira e o sucesso da vida profissional está na aliança com Deus. Hoje é o segundo dia do nosso cerco de Jericó. Vamos rezar daqui a pouco para quebrar as muralhas da vida financeira e da vida profissional. E eu preciso dizer para você: quer ter sucesso financeiro? Faz aliança com Deus. Quer ter sucesso profissional? Faz aliança com Deus.
não é você ficar arrumando 3, 4, 5 trabalhos, porque a Bíblia vai dizer: o que adianta levantar altas horas da manhã e dormir até tarde para ganhar o suor, para ganhar o seu sustento, com o duro suor do seu trabalho, enquanto Deus dá a todos aquele que o ama, mesmo enquanto eles dormem. Ou seja, o sucesso profissional e financeiro não está em você trabalhar demais, não está em você se matar de trabalhar. Lógico, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, estou pregando para gente inteligente, diga amém. Não estou falando que você não tem que trabalhar, mas eu quero dizer o quê? Quando você faz uma aliança com Deus, Deus faz a prosperidade, a providência chegar na sua vida de maneira abundante. Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos provar isso para você. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Versículo 7, Malaquias 3, 7, amém? Eu vou lendo, me ouve. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vos apartastes de meus mandamentos, e não os guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, porém, podeis dizer: mas como voltar? Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me, diz o Senhor? E ainda perguntais: em que vos temos enganado? E Deus vai responder: no pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento na minha casa. Fazei a experiência comigo, diz o Senhor, e vereis se eu não vos abro os reservatórios do céu, e se eu não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário, para vos beneficiar. Afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos da vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. Entenda, biblicamente falando, o sucesso profissional e financeiro está na aliança com Deus. Lógico, Deus vai dizer que nós temos que trabalhar, sim. Você precisa aprender a lidar com dinheiro, sim. Você tem que ter inteligência financeira, sim. Você tem que economizar no cartão de crédito, sim. Você tem que aprender a usar cartão de crédito, sim. Você tem que saber parar de gastar, sim. Mas biblicamente falando, o sucesso profissional e financeiro está numa aliança com Deus. Isso está narrado no livro de Malaquias. E Deus vai dizer: vós estão me enganando. Você quer ter prosperidade profissional, você quer ter prosperidade financeira, mas Deus está dizendo: vocês estão me enganando. Desde vossos pais, vocês me enganam. E por que Deus diz desde vossos pais? Porque Deus está se referindo aos 10 mandamentos. Quando Deus entregou a tábua da lei para Moisés no Monte Moriá, o 7º mandamento vai dizer: não furtarás, não roubarás. E Deus está dizendo: vocês estão me enganando, estão roubando de mim. Mas vocês podem perguntar: estamos roubando aonde? E Deus diz: no dízimo e na oferta. Fala para quem está do seu lado: pagar o dízimo é aliança com Deus. O dízimo, ele é bíblico. Quem foi a primeira pessoa a pagar o dízimo? Abraão, o pai da fé. Até Gênesis 6 não existia fé sobre a terra. Abraão recebeu uma grande doação em dinheiro, uma grande quantia, para erguer altares de adoração para Deus. Quando Abraão pegou o dinheiro, Abraão já separou e falou: essa é a parte do Senhor, e essa é a parte que eu construirei altares. A partir dali foi instaurado na Bíblia o princípio bíblico de pagar o dízimo. A partir de Abraão, então, se começou a pagar o dízimo dos bois,
da cevada, do trigo, da colheita, da plantação, porque, ou seja, o dízimo é um princípio bíblico, ou seja, dízimo não é invenção de padre, dízimo não é invenção de pastor, dízimo não é invenção da igreja, dízimo é uma aliança bíblica com Deus. Fala para quem está do seu lado, dízimo é uma aliança bíblica. Agora é lógico, eu não sou burro, é difícil falar de dinheiro na igreja. São poucos os pregadores que têm coragem de tocar num assunto como esse. Por quê? Porque é difícil. Você fala de dinheiro na igreja, todo mundo já começa. Por quê? Por dois princípios. Primeiro, pela cultura que nós temos instaurada no Brasil. Qual é a cultura? Da corrupção, da pobreza, do jeitinho brasileiro. Então existe uma cultura instaurada na nossa mente de corrupção, de pobreza, de que não vai dar certo, de crise. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, porque nós vivemos numa geração de gente mesquinha e avarenta. Você faz um retiro no Brasil da igreja, tá? Retiro da igreja, sábado e domingo. Você cobra R$50 a inscrição. O cara vai tomar café da manhã, o cara vai almoçar, tem café da tarde, o cara toma café da manhã no outro dia, o cara almoça outro dia, e o cara fala, nossa, tudo isso, que absurdo, pagar R$50 para ouvir a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, é a sua cara isso. Eu já preguei nos Estados Unidos 3 vezes, estou indo para lá o mês que vem de novo. Quando você vai pregar nos Estados Unidos, lá é $50 o dia. Você quer ir no sábado? $50. Você quer ir no domingo? $50. Lá tem gente cuidando de criança, mas não é Ministério das Crianças, é as babysitter. Você paga mais $60 para babysitter ficar com o seu filho. Aí você vem aqui, você soca o seu filho na mão das tias do Ministério de Criança e ainda reclama. Fala para quem está do seu lado, mas tu é um cara de pau mesmo, né? O que é isso? É uma cultura de gente mesquinha, avarenta. Aí o camarada vai no show de um artista famoso, ele paga R$200 no ingresso, tá tudo bem. Vai assistir o jogo do Mengão, R$120 no ingresso. E aí fica lá um bando de homem, suado, sem camisa. Aí a Jéssica fica aqui, levanta o braço, gente, vai Jéssica, cara. Fala para quem está do seu lado, é igualzinho você. Aí o cara gasta no show, gasta no futebol, mas aí vai comprar o livro do missionário, ou a camiseta do missionário, e fala, nossa, tá caro, né? Tem como dar um desconto? Fala para quem está do seu lado, é igualzinho você. Repita comigo, o sucesso profissional, o sucesso financeiro, passa por uma aliança com Deus. Outra coisa que me chama a atenção na palavra de Malaquias que nós acabamos de ler. Primeiro, pagai o dízimo. Segunda coisa, pagai integralmente o dízimo no templo. Ai, Eduardo, para que eu vou dar dinheiro para o padre? Ei, luz custa, ar-condicionado custa, água custa, som custa, retroprojetor custa, flor custa, hóstia que você comunga custa. Aí o camarada vem na missa todo dia. Não, porque agora eu sou de comunhão diária. O cara coloca R$2 no dízimo e acha que está abafando. Você está em dívida com a igreja. Por que pagar na igreja? Porque é aqui que nós nos alimentamos, é aqui que nós nos reunimos, é aqui que nós nos abastecemos. Então Deus diz, primeiro, pagai o dízimo. Segundo, na igreja. Fala para quem está do seu lado, é aqui, irmão, é aqui, é aqui. Não, alguém fala, é aqui, irmão, é aqui. Tudo custa dinheiro, tem que pagar aqui. Só que aí eu acho lindo de Deus, que Deus vai dizer, fazei a experiência comigo, diz o Senhor, para ver se eu não abrirei as comportas do céu a vosso favor, e se eu não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Veja, existe uma promessa aqui, e Deus está desafiando aí você, dizendo, faça aliança comigo,
Faça a experiência, diz o Senhor, para ver se eu não abro as comportas do céu. Deus está desafiando, dizendo: faz o teste, faz o teste, faz o teste. E eu desafio você, faça o teste, 3 meses, paga o dízimo. Se nada mudar na sua vida, para de pagar. Eu estou assumindo publicamente. Se você for fiel no dízimo, 3 meses, e se as bênçãos não chegar na sua casa, pode parar de pagar. Chega no padre e fala: padre, eu vou parar de pagar, porque eu paguei 3 meses, só que tem que ser fiel. Não é essa merreca que você dá, não. É fidelidade, é aliança. E entenda, a aliança é com o altar, é com Deus. Então eu pago o meu dízimo na igreja, porque a minha aliança é com Deus. Então eu não quero saber onde é que vai ser usado o dinheiro. Isso não é responsabilidade minha, isso não é problema meu. O meu problema é ser fiel à minha aliança, porque eu quero bênção financeira, eu quero prosperidade, eu quero sucesso profissional, eu quero ser abençoado, eu quero ser feliz, eu quero que Deus abra as comportas do céu sobre mim. E Ele mesmo disse: vou dar muito além do necessário. Fala para quem está do seu lado: faça aliança com Deus. Fala para quem está do lado: faça aliança com Deus. E uma outra coisa, além de Deus dizer: me testa, faça a experiência, para ver se eu não abro os reservatórios, Deus ainda diz mais. Deus é maravilhoso, diga aleluia. Deus é maravilhoso, diga aleluia. Ele diz: além de eu derramar a minha bênção sobre vós, além do que você precisa, para vos beneficiar, eu afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos da tua terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva. O que é isso? Quando você faz aliança com Deus, além de Deus abrir as comportas do céu e abrir prosperidade financeira, prosperidade profissional, sucesso financeiro, sucesso profissional, Deus ainda vai afastar o gafanhoto. O que é isso? Você não paga dízimo, mas aí o seu chuveiro queima. Você não paga dízimo, a torneira quebra. Você não paga dízimo, o carro fura o pneu. Você não paga dízimo, a bateria do carro pifa antes da hora. Você não paga dízimo, o botijão de gás que era para durar 60 dias, a comadre chegou e falou: bem, durou só 28. Por quê? Quando você paga dízimo, existe uma promessa de blindagem. Uau, olha que lindo. Uau. Eu faço aliança com Deus, diga amém. Deus abre as comportas, vai me dar muito além daquilo que eu preciso, diga aleluia. E além disso, existe uma blindagem. Ele protege aquilo que é meu. O gafanhoto não toca, o carro não quebra, o pneu não fura, o chuveiro não queima. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. E a Bíblia vai dizer: ninguém toca no ungido do Senhor. Fala para quem está do seu lado: faz aliança com Deus. E ele finaliza dizendo: e então a sua casa será terra de delícias, e todas as vossas nações vos felicitarão. Ei, sai daqui hoje, faça aliança com Deus. Começa a ver a prosperidade chegar. Deixa os vizinhos, aqueles parentes recalcados: uai, que está prosperando tanto. Você vai dizer: fiz aliança com Deus. Trocou de carro? Aham. Mas você não estava endividado? Aham. Mas eu fiz aliança com Deus. Mas você não estava endividado até ontem? Sim, mas eu fiz aliança com Deus. Quando você faz aliança com Deus, Deus começa a abrir porta de emprego, Deus começa a abrir porta financeira. Mas Eduardo, onde eu trabalho é tão tóxico, ninguém me dá oportunidade. Faça aliança com Deus, eu profetizo que Ele vai abrir uma porta de emprego novo sobre a tua vida. Eduardo, mas o dinheiro lá em casa não dá. Faça aliança com Deus, eu te garanto que você vai ver transbordar a providência de Deus. Não vai faltar mais nada, vai ter em abundância, vai jorrar, 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 vai jorrar. Fala para quem está: faça aliança com Deus. Só para finalizar, eu não posso deixar de falar. Eduardo, tá bom, eu entendi que preciso fazer aliança com Deus, mas quanto então eu preciso pagar de dízimo? Só para fechar o assunto, não poderia deixar de tocar nisso. Biblicamente falando, dízimo é 10%. Dízimo significa 10ª parte. Mas é lógico, se na igreja católica falar de dinheiro já é um tabu,
misericórdia se falar que é 10%. Então a igreja católica é mãe. Então a igreja católica vai pegar aquilo que está no livro do 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, que vai dizer: cada um dê conforme o seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então aqui ninguém vai falar de 10% para você, mas a igreja fala de aliança. Mas no entanto, a Bíblia também diz: quem quer muito, semeia muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Então se você quer colher muito, comece a semear muito. E eu te garanto que a partir de hoje, na sua casa, se você fizer aliança com Deus, nunca mais vai faltar alimento, nunca mais vai faltar trabalho, nunca mais vai faltar providência. Pode ter dificuldade? Vai! Mas não vai faltar nada, porque é promessa de Deus. Faça a experiência comigo e você vai ver se eu não dou mais do que você precisa. Quem entendeu isso? O menino Salomão deu tudo para Deus. Era tudo que ele tinha. E Deus falou: já que você pediu só sabedoria, eu vou te dar sabedoria, glória, riquezas. Ninguém antes de você teve, e ninguém depois de você jamais vai ter. Faça aliança com Deus, e eu profetizo: você vai começar a ver milagres jorrar na sua casa. Amém? 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 Fica de pé, fica de pé. Se você entendeu a pregação, diga amém. Você entendeu a pregação, diga amém. Fala para quem está do seu lado: faça aliança com Deus. Fala para quem está do lado: faça aliança com Deus. Quer bênção financeira? Quem aqui precisa de uma bênção financeira? Levanta a mão bem alto e diga: eu. Faça aliança com Deus. Este é princípio bíblico. Aliança com Deus, fidelidade, dízimo, oferta. Mete a cara na igreja, vamos trabalhar, vamos servir, e Ele então vai nos recompensar. Amém?